Então, vamos lá. Boa tarde a todas, todos e todes. Hoje nós vamos, então, para a nossa segunda aula, digamos assim, né? O nosso segundo encontro desse minicurso que a gente chamou de Epistemologia Decolonial e Educação. Quero agradecer mais uma vez, né, a presença de todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Quero dizer também que a AFIL, a Associação Filosofia e Libertação Brasil, realiza essa tarefa de modo voluntário, né? Eu acho que é sempre interessante ressaltar que esse trabalho é um trabalho mesmo coletivo, dos colegas que estão preocupados com o debate crítico, com as discussões principalmente ligadas à filosofia da libertação, mas, de modo geral, para a gente repensar o mundo, olhar para o mundo com outros modos de pensar, né, a nossa existência. Então, eu acho importante ressaltar, inclusive, como o Breno já falou ontem, como o Hugo ressaltou hoje no grupo, a importância de divulgarmos os canais da AFIL. O Breno ontem falou do canal do YouTube, falou dos perfis no Facebook, no Instagram, e é importante que a gente compreenda, né, que esse grupo é um coletivo que está promovendo essas ações de minicursos, mas eles também promovem outras atividades. E o Breno bem lembrou ontem que no segundo semestre teremos o encontro, né, da AFIL. Então, deixar esses recadinhos para a gente manter aí os nossos canais de debate sempre importante para a gente ampliar o nosso debate. Aí o Breno colocou no chat, então, os canais, né, e do YouTube, Facebook, Instagram e o blog, né, o site blog da AFIL, e gostaria de convidar todo mundo para participar, então, desses canais, se inscreverem, né, compartilharem, para a gente dar visibilidade ao trabalho desse grupo, que faz um trabalho bacana aí de divulgação e de debate, tá bom? Nós vamos, então, começar hoje o nosso segundo encontro. O primeiro encontro já está lá no canal do YouTube, né, que o Breno também já compartilhou, e acho importante a gente ter aí um canal mesmo para a gente discutir. Eu pensei hoje de falarmos de forma mais prática, digamos assim, das questões educacionais. Eu venho observando que, de modo geral, a gente da filosofia, né, se ocupa de um trabalho crítico, né, e se ocupa de divulgar ideias, de debater ideias, de construir novas ideias, né, e sempre a gente diz, não tem uma receita de bolo, a filosofia não dá essas receitas, etc. e tal. De fato, a gente não trabalha, né, com receitas de bolo, mas eu acho que é importante a gente começar a pensar numa perspectiva de dar pistas para que as nossas ações sejam alteradas. As nossas ações, elas revelam as nossas intenções, né? A gente não é capaz de identificar as intenções do outro, mas via as ações a gente consegue, então, perceber, né, quais são essas intenções. O que eu gostaria de colocar também em pauta é que se a gente usa a decolonialidade, né, como essa forma de modificada de entender o mundo, como eu coloquei ontem, e que a gente tem uma perspectiva de transformar esse mundo, a gente precisa pensar em algumas ações. Então, eu tenho a plena consciência de que a minha produção da existência vai contribuir com a transformação do mundo, ao mesmo tempo que num processo
dialético, o mundo vai me constituindo como pessoa. Ora, eu não posso continuar, né, na esfera da abstração sem alterar o meu comportamento, sem alterar as minhas atitudes, né? Como eu disse ontem, o Sandro costuma usar a expressão atos decoloniais, e eu acho que ele está coberto de razão, no sentido de que é preciso que a gente modifique mesmo as nossas ações no mundo. Para isso, a gente vai discutir hoje um pouco a questão do próprio processo de educação. Eu quero compartilhar com vocês, espera um pouquinho, aqui, fazer uma divulgação, né, Breno? Ó, a gente trabalha com filosofia da educação na América Latina, aproximações, diálogos e perspectivas. Esse primeiro volume foi organizado por mim e pelo professor Severino, e aqui a gente traz capítulos que versam desde os desafios da filosofia da educação até questões ligadas à educação em Cuba, à filosofia da educação no México, a educação no Panamá, e a gente vai tratar de autores como José Martí, Rodin, Dussel, Aníbal Ponce, e também vamos trazer discussões sobre a filosofia dos povos ancestrais. E eu trabalho, coloco, Ana Cláudia, só um minutinho, ó, filosofia da educação na América Latina, aproximações, diálogos e perspectivas. É da editora Cartago. Obrigada, Breno. O Breno colocou o link aí da editora. É bastante interessante essa coletânea, porque a gente está em busca de divulgar o pensamento dos filósofos e filósofas da América Latina, com foco principal em educação. O próximo volume, próximo deve sair, acho que o ano que vem, tomara. E um outro livro que eu gostaria de divulgar é este, Didática, Decolonialidade e Epistemologias do Sul, do Pedro Jonatas Chaves. Ele também participa de algumas reuniões aí da AFIL, é um colega muito querido, e ele vai, nesse livro, fazer uma discussão sobre educação, pedagogia e didática, e ele vai tratar, principalmente, de uma racionalidade não eurocentrada para se pensar uma pedagogia outra. E é bem interessante que ele vai falando sobre a crítica ao neoliberalismo, ele vai trazer a questão da didática do ponto de vista das dos próprios componentes curriculares, etc. Então, fica aí para a gente fazer uma leitura e fazer uma discussão. A minha perspectiva para hoje é que a gente vá debatendo um pouco o que eu trago como uma perspectiva de uma educação decolonial e o que vocês estão pensando a partir dessa discussão. É bastante interessante que a gente tenha a ideia, né, de que, de modo geral, quem começa a discussão de uma pedagogia decolonial é a Catherine Walsh, e aqui no Brasil a gente tem a professora Vera Candô, que vem divulgando suas reflexões e as reflexões de Catherine Walsh a respeito, então, dessa pedagogia outra, né, dessa forma de repensar os processos pedagógicos, a ação
pedagógica. Eu gostaria de, então, começar a nossa fala. Eu vou abrir aqui o meu texto. Vocês vão me interrompendo, tá? Eu estou aqui acompanhando as minhas anotações, mas vocês vão me interrompendo. Ontem a gente... Oi. Por favor, repete o nome do último livro. É Didática. Didática, Decolonialidade e Epistemologias do Sul. Do Pedro. Ele publicou pela editora CRV. Isso, Aline, a Vera Candô. Isso. É Vera Candô ou Vera Maria Candal? Como se escreve? A gente escreve Candal, mas a gente fala Candô. Ah, tá bom. Obrigada. Imagina. Inclusive, no canal do nosso grupo de pesquisa, do Mandacaru, nós tivemos a participação dela num seminário do nosso grupo, em que ela vai falando do trabalho decolonial. Eu acho que eu coloquei. Aí, coloquei. E a professora Candô é hoje essa divulgadora, então, das questões sobre uma pedagogia decolonial. Então, ontem a gente falou de decolonialidade, a gente falou de colonialismo, colonialidade do poder do ser e do saber, e hoje, então, vamos para a educação. Eu gostaria de ressaltar que a gente está sempre falando numa perspectiva do sul global, e isso é fundamental para alterar a nossa perspectiva de mundo. Eu vou comentar o seguinte com vocês. Quando falamos, então, de uma pedagogia outra, né, de uma economia outra, significa que não estamos falando de uma outra pedagogia, eu já comentei isso ontem com vocês. Quando eu falo uma outra pedagogia, eu estou considerando a pedagogia vigente, digamos assim, e a outra pedagogia é uma alternativa nessa pedagogia vigente. Quando a Catherine Walsh e demais pensadores decoloniais tratam de uma política outra, de uma educação outra, a gente está propondo justamente aquele giro epistemológico que estudamos ontem, né? A gente está propondo uma pedagogia outra, que tem outros objetivos que não esses da reprodução do modelo hegemônico. Portanto, essa pedagogia outra, ela é uma nova pedagogia, não uma pedagogia alternativa dentro de um mesmo sistema pedagógico. E isso faz com que operemos uma inversão na lógica da razão pedagógica e vai alterar as perspectivas das relações com a exterioridade e com o que foi negado, silenciado e invisibilizado pelo colonialismo, e, portanto, o sistema educacional acaba sendo alterado. Eu queria trazer para vocês um exemplo que o Mignolo discute no livro Giro Decolonial. Ele diz o seguinte, que o Cugoano foi um abolicionista do século XVII, e ele defendia que os seres humanos são iguais e livres perante os outros seres humanos e não perante o Estado. O que pode ser entendido, então, como uma concepção outra das relações entre os seres humanos. Quando o Mignolo traz esse exemplo, ele traz como contraponto o Rousseau, que o Rousseau vai dizer o seguinte, ele defendia que a igualdade formal dos seres humanos era perante o Estado, porque há uma desigualdade no estado de natureza. Em outras palavras, a gente vai verificar em muitos pensadores, e a partir deles as ações políticas, né, que há sempre quem fosse
contra a escravização, mas que ainda consideravam ou afirmavam a inferioridade das pessoas pretas, né? Então, a gente não pode deixar de encontrar na educação uma reprodução desse modelo. Nos institutos federais, não sei se o Breno já teve a participação nessa discussão lá no IFPR, mas a gente sempre questiona se os institutos federais, e de modo mais amplo, a questão da educação pública, se ela não é uma educação pobre para pobres. Da mesma forma que a gente observa, como comentamos ontem, os mortos por Covid-19, os desabrigados pelos deslizamentos de terra no litoral norte aqui do estado de São Paulo, enfim, como é que as políticas públicas e as ações institucionais acabam reforçando essa divisão social que a gente já estudou ontem via Quijano, e reforçam essa igualdade diante do Estado, mas não diante de outros seres humanos. É importante que a educação comece a rever as suas práticas de modo que as relações na escola sejam efetivamente de igualdade entre seres humanos. A gente vai entender, então, que a educação, ela é esse processo, né, de formação humana. Eu quero só abrir o meu outro arquivo aqui. Ontem eu falava com vocês sobre sulear, né, que a gente tem evitado usar a palavra nortear, né, não é por mera idiosincrasia, digamos assim, mas a gente tem procurado mostrar que há uma outra perspectiva, ou uma perspectiva outra, né, para se pensar o mundo. E, portanto, a gente também, deixa eu só acertar aqui, a gente também vai sulear e não nortear, né? Então, esse suleamento do pensamento latino-americano é o estabelecimento de um diálogo com a nossa própria produção epistemológica. Não é mais uma mera reprodução do pensamento eurocêntrico ou norte-americano, como acho que foi a Aline que colocou ontem, né, a questão do imperialismo, que pertence aí a esse pensamento hegemônico que permeia todas as relações político-econômicas nesse mundão, né? Então, a gente tem um norte global hegemônico e um sul global que reproduz essa forma de pensar o próprio mundo. Bom, nós temos uma produção epistemológica, né? Nós temos uma produção própria que surge do nosso diálogo com as circunstâncias. Bom, então, a gente busca compreender a possibilidade de uma educação em chave decolonial a partir e por meio de um diálogo intercultural, com vistas à emancipação. Portanto, a gente vai fazer uma leitura crítico-teórica do pensamento latino-americano de cunho filosófico-educacional na tentativa de contribuir para as reflexões sobre como a educação, entendida como processo de formação humana, né, permanece embasada por essa epistemologia colonial, patriarcal e dominada pelo pensamento eurocêntrico hegemônico. Então, a ideia, pessoal, é a gente verificar como essa epistemologia decolonial pode nos auxiliar na construção dessa pedagogia outra que eu já apontei no início. Essa pedagogia outra, ela tem alguns princípios, né? Então, o primeiro princípio é o diálogo. A gente vai ver em Paulo Freire, eu penso que na sexta-feira a gente vai conversar um pouco sobre o pensamento do Paulo Freire. O diálogo, ele é a forma que nós
usamos para nos colocarmos no mundo, com o mundo e para o mundo. Ontem à noite, o professor Mansi, no minicurso que ele está ministrando, ele ainda tocou nessa questão, né, da linguagem, da questão do diálogo, de como esse nosso mecanismo nos permite as mediações e as interações de modo que a gente construa o conhecimento. Bom, então, essa pedagogia outra, ela também é horizontalizada. Como a gente via em Paulo Freire, né, ele dizia, não há saber, há saberes. Então, da mesma forma, a pedagogia em chave decolonial vai pensar as relações dentro da escola de modo horizontalizado, ou seja, todos os saberes têm o seu valor. O conhecimento que o professor traz, a experiência do professor, da professora, né, a produção da existência de cada um, as subjetividades, os saberes das comunidades do entorno da escola, os saberes dos povos que formam, né, esse nosso Brasil, América Latina e etc., todos esses saberes cabem na escola e sempre de modo horizontalizado. A relação professor-aluno, por tradição, ela já é altamente hierarquizada. Ao professor e à professora já é destinado um local, um lugar, né, de autoridade. E, infelizmente, muitos dos nossos colegas acabam se apropriando dessa autoridade e transformando as relações dentro da escola de modo autoritário. Então, de que modo a gente pensa uma pedagogia outra, que não reproduza o modelo tradicional de pensar a educação? Um desses modos é a gente estabelecer relações horizontalizadas, né? Uma outra questão, que o conhecimento e a sua apropriação sejam coletivizados, né? Então, a produção de conhecimento, a reconstrução do conhecimento sejam projetos coletivos, né? Com a minha turma de pedagogia, eu venho trabalhando aprendizagem baseada em projeto, justamente porque, longe de ser essa metodologia ativa que aparece na mídia, né? A aprendizagem baseada em projeto, ela tem muito disso, da horizontalidade das relações, da busca e da investigação como processos de construção do conhecimento, porque todos nós temos direito ao conhecimento produzido pela humanidade. A gente não pode olhar para o conhecimento escolar a ser selecionado como aquele conteúdo que vai ser trabalhado com os nossos alunos de um modo hierarquizado do ponto de vista político. A gente precisa entender que todos nós, todos os nossos estudantes, eles têm direito a conhecer tudo que a humanidade produziu. E de posse desse conhecimento, ele reconstrói o conhecimento e constrói novos conhecimentos. E é justamente isso que vai promover a transformação no mundo. Bom, em decorrência dessa alteração na base das opções pedagógicas, é que se espera que a educação seja fator de mudança no sentido de um mundo menos desigual, um mundo antirracista, antissexista, e no qual possamos ver e ouvir a outra, o outro. Se vocês se lembram, né, ontem nós apresentamos a discussão do Fanon, quando ele diz que esse pensamento, esse modo colonial de conduzir o mundo, ele promove a morte do outro. E essa morte do outro não é apenas uma morte física, mas é a invisibilização e o silenciamento do outro. Então, uma pedagogia decolonial, uma educação decolonial, ela precisa trabalhar no sentido da visibilização desse outro, dessa outra, e
da busca de espaços de voz, né? Não é local de fala, tá bom? Mas lugar de vozes, que já foi uma questão que eu coloquei ontem, que a educação escolar, ela tem que ser cada vez mais plural. Então, eu não posso mais manter uma escola monodialógica, altamente reprodutora, e que vai exigir de nós uma postura não crítica, né? Então, essa é uma das questões que a gente precisa colocar. Eu queria lembrar, né, que nós temos, então, que a educação ela vai ser pensada, vai ser construída a partir do ser humano concreto singular, cuja liberdade se expressa em suas ações. E por isso que a gente reafirma que a educação é o resultado do diálogo contínuo com as circunstâncias. A gente vai entender, né, que não existe um dentro e um fora, e também não há uma divisão entre sujeito e realidade, mas isso é apenas uma proposta analítica para se pensar a ação humana. E aí eu cito Paulo Freire, tá bom? Abre aspas. É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações, não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é. Então, a educação, ela precisa ser inserida na temporalidade da vida humana. Lógico que a gente vai tratar da história, a gente vai tratar da história da filosofia, a gente vai tratar da geografia e assim por diante, mas a gente não pode distanciar esses conteúdos da produção do conhecimento dentro da escola. Ah, mas, Ofélia, você está dizendo que a gente tem que estar sempre mantendo, né, o conteúdo segundo a realidade dos nossos alunos? Não, não é manter, né? É reconstruir a partir de. Eu acho que muitos educadores liberais, né, quando criticam Paulo Freire nesse sentido, dizem que o Paulo Freire não permitiria, na sua filosofia da educação, um avanço dessas populações mais carentes ou em estado de vulnerabilidade. Porque se eu encerro o trabalho da escola na realidade da comunidade atendida, eu não avanço. Essa é a crítica que os liberais fazem, né? Mas, na verdade, o que acontece é que, dentro da escola, eu abro um trabalho no sentido de visibilização e de vozes, e, a partir disso, eu vou me apropriando do conhecimento construído pela humanidade e vou reconstruindo a minha própria prática humana. Então, a gente não pode dizer que eu vou trabalhar só com a realidade do nosso aluno. Eu vou trabalhar a partir dela, na reflexão crítica das nossas circunstâncias, e, obviamente, o avanço se dá no sentido da transformação dessa realidade. Colocar a educação na temporalidade da vida humana é dizer que o currículo não pode mais trabalhar de modo monolítico. Como eu trabalho com formação de professores, os meus estudantes chegam nos cursos de licenciatura imaginando que há uma autoridade supraeducacional, né, que estabeleça quais são os conteúdos a serem trabalhados na escola. Ora, pessoal, quem estabelece esses conteúdos? De modo geral, a gente tem, por um lado, as avaliações externas, incluam aí Enem e vestibulares, como avaliações externas, porque eu vou ordenar o meu currículo para que o meu aluno seja competitivo nos vestibulares. Então, ele vai regular o currículo. E a questão do Programa Nacional de Livro Didático, por exemplo.
né? Eu vou montar o meu trabalho pedagógico a partir daqueles conteúdos estabelecidos no livro didático, né? Diga, Zé Humberto. Eu peço desculpa ter cortado, mas não resisti com essa pergunta. E o currículo, quem faz? Hoje eu diria o seguinte, eu fiz pesquisa no meu mestrado, onde eu trabalhei justamente com professor de filosofia. O professor, o que menos tem acesso a fazer sugestões e orientações. E com esse novo ensino médio, a coisa está tão absurda que você percebe que quem o faz são fundações como a Lehman, que não tem nenhuma noção da realidade da escola pública. Filosofia não existe mais no ensino médio. Eu, por exemplo, como sou professor de outra disciplina, mas eu preferi assumir como cargo público a filosofia, que é a minha paixão. Para não ser exonerado, eu fui obrigado a pegar itinerários formativos. É uma cultura completamente eurocêntrica e estadunidense. Para você ter uma ideia, na escola pública nós não temos acesso à internet Wi-Fi. Acabaram de chegar os livros didáticos. Eles são 100% recheados com links e QR Code. Pergunto-lhe, alguém que tem noção da realidade da escola pública faria isso? Não tem como você dar aula usando esse livro didático. Então, quando você vai chegar a esse livro didático, são textos extremamente teóricos, onde o aluno da escola pública não vê nenhum sentido neles. Então, é uma questão completamente absurda essa realidade nossa, na qual o capital neoliberal, cada vez mais, ele privatiza a educação. A educação pública, de certa forma, em termos de curricular, está privatizada. Então, é uma fragmentação dos saberes, de um saber muito simplificado e hierárquico. É absurdo isso. Desculpem a inserção, mas não resisti em ficar quieto. Não, Zé Humberto, mas a ideia aqui do nosso encontro é essa mesmo, da gente abrir para as nossas reflexões, né? E ontem você já havia colocado um pouco essa questão, né, do currículo, e eu acho que é importante que a gente repense a nossa prática nas frestas, né? Wilson, diga. O Wilson é meu colega lá de Birigui, né, Wilson? Isso, Birigui. Pois bem, Ofélia, boa tarde a todas e todos. E interessante essa discussão sobre o currículo, porque foi exatamente onde eu me vi aqui, Ofélia, assim, quando eu chego aqui em Birigui, porque tanto na licenciatura de Física quanto de Matemática, estava em discussão a reformulação do projeto pedagógico do curso, os PPCs. E eu não me sentia à vontade de chegar e já contrapor algumas posições que eu sentia que eu estava numa posição contra-hegemônica perante ao grupo. Mas, passado aí os primeiros 6 meses, né, eu vejo que, e é muito oportuno aqui, né, a Ofélia, gente, ela vai acabar, assim, já vou dividir aqui, a Ofélia tem sido uma referência de formação, da minha formação aqui, né, nesse aspecto de como entender uma educação decolonial, que era algo que eu já estava rascunhando a superfície, Ofélia, antes de chegar aqui no Instituto. Pois bem, e sobre o ensino de matemática, em particular, que eu dou aula na licenciatura de matemática e na licenciatura de física, a formação pedagógica dos estudantes. E existe uma linha, né, uma corrente na matemática chamada educação matemática, né, que ela, aqui em Birigui, é minoritária. A nossa colega em comum, a Zeonice, foi que me apresentou. E depois estivemos juntos em uma aula com a Calef, lá do Rio de Janeiro, conversando com a gente, e ela apontou a matemática tradicional, né,
E a preocupação com algebrismos, foi o termo que ela usou, e achei ótimo, que eu caracterizo tudo como algebrismo, aquele que foi matemática tradicional. E a educação matemática que busca problematizar a realidade social, o contexto histórico social. Pois bem, e ainda hoje eu estava lendo, preparando as aulas e tal, e ontem, ao ouvir, e associei hoje que eu estava preparando a aula, na matemática, e ouvindo ontem, no Roda Viva, o promotor que participou do julgamento da hierarquia militar argentina durante a ditadura, cujo filme concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro, Argentina, 1985, o promotor Ocampo, ele dizia que a democracia é o governo da experimentação. Claro que a concepção de democracia que ele tem talvez seja uma democracia burguesa, né? E na verdade, a democracia, ela tem nome e sobrenome, né? É democracia burguesa. Nós ainda não estabelecemos um nível mínimo, sequer, de uma democracia operária, ou, para usar o termo de formação nossa, uma democracia, se é que fosse possível, decolonial. Né? Porque o próprio conceito de democracia, ele tem toda essa tradição etnocêntrica. No entanto, eu penso que, do ponto de vista do currículo, e aí dialogando com o José Humberto e todos os colegas, eu penso que, nas limitações que o sistema nos impõe, ele não impõe uma limitação que nós estamos reunidos aqui agora discutindo uma educação, uma pedagogia decolonial. Sim. Então, nesse sentido, é uma resistência, um desafio que está colocado para cada um de nós aqui, não é? Para cada uma de nós também aqui, como intelectuais, que é aquele que opera o saber, o conhecimento em qualquer nível. Então, eu acho bem salutar todas essas discussões que a gente tem feito, as referências, e agradeço, já aproveitei o gancho que o Humberto fez, da interrupção, Humberto, que eu estava aqui me segurando, e não vou fazer outra interrupção, prometo, que eu acho que a questão do currículo, a questão da prática do ensino, dos limites que a democracia nos impõe, e do desafio que a gente tem em construir, vamos dizer assim, um coletivo que possa pensar nessa perspectiva epistemológica, crítica, histórica, tem lá o seu propósito. Eu acho que a gente alcança, e me desculpe estender, mas eu acho que a gente alcança, nesse momento de formação, ao longo dessa semana, e esperando que esse curso de verão vigore por outras estações, viu, Ofélia? Vigore por outras estações, e que a gente, de fato, mantenha esse diálogo. É muito oportuno, porque, na fala de um aluno, quando ele dizia, mas nós somos os especialistas, os licenciados, eu disse, mas no ciclo 1 do ensino fundamental, vocês não são os especialistas. A educação infantil, para o desenvolvimento dos saberes matemáticos, vocês não são os especialistas. Os especialistas serão os pedagogos e pedagogas. A questão é contribuir com a formação de professores e professoras e dos jovens e da juventude para que essa perspectiva encontre terreno fértil. Talvez, nós somos lavradores aqui, e lavradoras, não é? Nós somos lavradores e lavradoras, e eu fico muito feliz de poder dividir com vocês esse momento aqui de trabalho, de labor aqui, de cultivo, de coletividade aqui, resistente e muito crítica. Obrigado, viu? E desculpa me alongar. Não, Wilson, eu que agradeço, e, por favor, gente, sintam-se à vontade. Eu não posso propor um mini curso pensado numa pedagogia decolonial, horizontal e dialógica, né, se aqui a gente não puder tratar desses temas de modo horizontal e dialógico. Então, por favor, fiquem à vontade. Sônia pediu a palavra? Sim, professora Ofélia, boa tarde. Boa. A todas, todos e todas. Professora, a senhora é fenomenal. Porque a senhora toca em questões, né, que eu estou me apropriando muito a partir do pensamento da Hooks, né? E assim, quanto mais e outros textos que eu também estou lendo, da Aldebênia, né, dentre outros, e assim, e cada vez mais as suas problematizações, como tem uma relação com o que
eu percebi, entendeu, em termos de problemática de um currículo hermético, de um currículo formado, como eu falei ontem, né? Totalmente fechado, dentro de uma estrutura colonial, colonizadora, racista, e por aí vai, que a gente, essas denominações, parece que a gente, né, como diz Bell Hooks, realmente elaborado pela supremacia branca, né, e mais do gênero masculino, entendeu? Então, assim, é muito problemático isso para a gente. Agora, eu fico me questionando, professora, quando se faz a elaboração de um PPC, por exemplo, que é onde aí a gente vai estruturar, né, a questão curricular, se as áreas conversam, a senhora está entendendo? Porque eu já participei desse movimento. Então, o que foi que eu percebi? Eu percebi que a questão que a senhora sempre traz, que é muito importante, não uma questão fechada, mas totalmente aberta dentro desse conceito de formação humana, claro, que a gente não vai, como diz Dal Bosco, não pensar essa formação fraca e forte, né, no sentido do próprio movimento histórico social da humanidade. Porque quando eu trabalho a perspectiva da formação humana, eu me encontro não de dizer assim, nós temos que ter um projeto curricular fechado, hermético, para se dizer, ou para formar intencionalmente e de uma forma assim, bem direcionada, o ser humano, fechado numa caixinha. Não é isso. É nessa perspectiva neocolonial mesmo, que eu não sabia que era essa, e que agora, lendo o pensamento neocolonial, que eu entendo a minha própria postura, porque eu nunca pensei em discutir o mote, né, o conceito de formação humana dessa forma. Mas eu fico me perguntando, professora, se de fato, quando a gente está estruturando um PPC, se cada um não está dentro daquela visão ainda do século XVII, bem assim, de comportamentar enquadrados o saber dentro das áreas específicas, e sem se preocupar com o ser humano, entendeu? É como se a gente não tivesse o foco. A questão é você estruturar uma grade curricular, formar um inventário, dar um objetivo tudinho, e tudo desarticulado no próprio curso, entendeu? Eu não converso com as outras áreas, eu não vejo... E a gente não discute o conceito ou a perspectiva desse ser que a gente está se propondo a ajudar a ele se autoformar, porque eu não formo ninguém. Eu parto do princípio que nós, enquanto educadores e educadoras, a gente fornece as pistas para que esse sujeito se autoperceba senhor e senhora da sua história, e dentro daquilo que eu estou apresentando, se posicione e construa a sua própria identidade dentro do seu processo formativo. É essa a intenção que eu tenho quando eu dou uma disciplina, entendeu? Mas eu fico me perguntando como nós, professores das universidades, das licenciaturas, principalmente, a gente estrutura esse PPC, esse currículo, a senhora está entendendo? E se a gente se preocupa com essa intencionalidade aqui formativa, a qual a gente está se propondo a discutir com a senhora aqui nesse curso. Então, agora vou pensar assim, um pouco no que o Zé Humberto colocou, que o Wilson colocou, e essas questões da Sônia são todas muito pertinentes, né? Zé Humberto quer falar novamente? Sua mãozinha está levantada, pode falar. Desculpe-me, eu esqueci de descer a mão. Ah, tá bom. Então, quando a gente fala, né, de que a educação é o processo de formação humana, a gente está entendendo o seguinte: a gente nasce, aquele serzinho que vem ao mundo naquele segundo, a gente já passa a ser um ser de cultura. Né? Por isso que a gente costuma trabalhar a ideia de formação humana, porque nós nos tornamos seres humanos pelo processo de cultura, pelo processo formativo da educação. Então, quando esse processo
ele é intencional e sistematizado, a gente tem a escola. Logicamente que nós nos formamos nas relações com o mundo, né? A gente tem como participação na nossa formação a nossa família, os nossos amigos, a igreja, a mídia, as nossas leituras, né? Por isso que a gente diz que não existe autodidata, porque quando eu pego um livro, né, eu não estou aqui estudando sozinha, eu estou dialogando com as ideias desse autor. Já teve alguém que produziu fisicamente esse livro. Então, esse processo de formação humana, ele é esse processo amplo que, ao se deparar com uma intencionalidade e uma sistematização, a gente chama de escola, né? Mas eu sempre gosto de tratar a educação escolar como processo de formação humana, justamente para que a gente não perca de vista que a escola não é um poço de informações, mas é um espaço de vivência. Quando a gente fala, né, de currículo, a gente está falando de experiências. Eu comento isso com os meus estudantes, que a gente não ensina. Eu venho lidando com essa questão há algum tempo, né? Porque a gente não ensina. Aí os meus alunos falam assim, mas então, qual é o papel do professor? Se eu não vou ensinar, eu vou fazer o quê? Então, eu digo que é nossa função oferecermos todas e melhores oportunidades de aprendizagem. Porque se fosse possível ensinar, gente, eu estou brincando de escolinha, como eu costumo dizer, há 43 anos, né? Se fosse possível ensinar, todos os meus aluninhos tinham aprendido a tabuada, né? Que é sempre pensada naquela dificuldade de memorização, né? Depois, com o tempo, eu fui aprendendo que a gente pode trabalhar a tabuada de outras formas. Mas a gente tem que pensar que eu só sou capaz de avaliar se eu ensinei à medida em que o meu aluno diz que aprendeu. Por isso que a gente vem trabalhando a ideia de processo ensino-aprendizagem, mas eu tenho ancorado as minhas reflexões nesse sentido de que o nosso papel é oferecer as condições de aprendizagem. E de diferentes aprendizagens. O currículo acaba contemplando muito mais o aspecto cognitivo, digamos assim, do que o aspecto social, do que o aspecto emocional, do que o aspecto sensorial. O Wilson trabalha com licenciatura em física, eu também, no meu campus. E eu costumo dizer para os meus estudantes que a física é uma área maravilhosa para recuperarmos o que as crianças foram perdendo ao longo da escolarização, que é a percepção do mundo pelo tato, pela visão, pela audição, né? Como é que eu vou trabalhar a temperatura? Eu trabalho percebendo a água morna, a água gelada, então eu vou conhecer não só pela via cognitiva ou da abstração. Então, é importante que a gente reveja o nosso currículo de modo que ele seja, como a Sônia falou, mais do que um documento, que ele seja uma prática. Esse currículo fechado, monolítico, ele é um reprodutor dessa ideologia hegemônica. Né? E fazer um trabalho contra-hegemônico, como o Wilson falou, não é fácil. Né? Quando a gente entra na rede pública, a gente esbarra naquelas questões de estágio probatório, será que eu tenho realmente liberdade para falar tudo o que eu penso? Será que a minha chefia depois não vai me reprovar no estágio probatório? Mas a gente vai trabalhando nas frestas. E uma das coisas, Sônia, que eu vivenciei nos últimos tempos, foi justamente a construção do curso de licenciatura em pedagogia no campus onde eu atuo. Naquele momento, quando foi aprovado que o campus teria um curso de licenciatura em pedagogia, eu acabei assumindo, digamos assim, a presidência do núcleo docente estruturante para a gente pensar o curso. E foi uma discussão coletiva. Eu acho que foi, assim, no nosso instituto, um dos poucos cursos, né, montado a partir dessas discussões de base. Então, tudo que está escrito lá no PPC,
ele está na esfera das nossas crenças, digamos assim. Não foi meramente copiado de um outro PPC ou copiado de um grande teórico, né? Não, a gente fez um trabalho de discussão, texto a texto. E aí, a partir dessas discussões, os grupos foram montando as emendas dos componentes curriculares. Inclusive, a gente tem componentes curriculares tipo Educação, Extensão e Transformação, que foi uma disciplina, um conteúdo curricular inovador no IFSP. A gente tem Educação de Surdos, especificamente um componente curricular chamado Educação de Surdos. A gente tem um componente curricular chamado Educação, Economia e Sociedade, né, que vai tratar dos fundamentos econômicos da educação, e a gente vai dialogando e vai rompendo o quanto é possível romper essas barreiras impostas, por exemplo, pela Base Nacional Curricular de Formação Inicial de Professores, que ela é extremamente tecnicista, né? Essa de 2019, que a gente aí está esperando que ela seja substituída por um novo documento, tá bom? Então, é um pouco nesse sentido que a gente vem pensando esse processo de formação humana e currículo. Excelente, professora. A discussão lá foi bem legal. Bom, então, retomando um pouco aí o que eu havia pensado, né, para a gente continuar a discussão, não é possível, então, uma educação que apenas se aproprie de modelos alheios às circunstâncias que a ela dão origem, que é a questão que o José Humberto colocou. E eu vejo uma dificuldade enorme no uso de livro didático, de apostilas, etc., porque eles foram historicamente criados para nos controlar e para dizer para nós que caminho tomar. Né? Dá a impressão assim que nenhum de nós aqui é capaz de selecionar os conteúdos a serem desenvolvidos com os nossos estudantes, né? Então, eu tenho que desenvolver o que está prescrito nos livros didáticos. E quando, na verdade, o livro didático deveria ser apenas um apoio ao nosso trabalho. Se vocês olharem a cartilha Caminho Suave, ela foi escrita em 1948, e eu soube que há escolas que ainda utilizam, né? E a gente submete a criancinha a ler a seguinte frase: o bebê baba. O que isso significa? Né? Ou o coco é oco. Por favor, o que isso significa? Né? Então, é preciso que a gente realize um trabalho em que o livro didático ele seja apenas um apoio, né? Que o aluno possa usar como referência em casa, que a gente possa selecionar ali uma ou outra coisa que seja interessante, que a gente rompa a possibilidade de encerrar as nossas aulas com listas de exercício, e por isso que eu venho estudando John Dewey há bastante tempo, porque, ao contrário do que os brasileiros, né, intelectuais, estudiosos de algumas correntes educacionais fazem, que é uma crítica severa ao pensamento de John Dewey, por ele ser norte-americano, e se dizer liberal, que não é liberal no sentido do liberalismo econômico, né, é liberal no sentido de um posicionamento à esquerda, digamos assim, que ele vai dizer que a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de aprender a aprender. E a aprendizagem baseada em projeto, ela tem essa perspectiva. E a gente vai trabalhar não com modelos alheios às nossas circunstâncias. A gente vai trabalhar a partir das nossas circunstâncias. E os nossos currículos hoje, eles têm essa pegada de trabalhar com esses modelos importados para a escola, né? A gente importa esses modelos, inclusive das avaliações externas, como eu disse. Bom, então no processo de formação, deformação e transformação que nós, nascidas e nascidos como gênero humano, nos tornamos humanos
participantes, então, da construção da humanidade como um processo socio-histórico, tá? Ao nos ocuparmos, então, da reflexão sobre o fenômeno educativo, também nos ocupamos de olhar criticamente como a educação formal é constituída, de olharmos o seu processo histórico-filosófico, de olharmos o modelo de ser humano que persegue. Eu sempre digo para as turmas de licenciatura que eu, como professora, como professor, eu preciso ter em mente que mundo eu desejo, que ideia de ser humano eu tenho. Por isso, da filosofia da educação, para que a gente possa discutir esses modelos e procurarmos, né, aquela forma contra-hegemônica de contribuir para a formação humana. E isso não é um trabalho fácil, né? Não basta a gente preparar a nossa aula apenas como uma reprodução de conteúdos. E por isso, gente, que o trabalho de reflexão sobre o fenômeno educativo busca compreender em que medida as práticas pedagógicas servem ao modelo hegemônico de pensamento ou se serve aos propósitos de libertação e emancipação, no sentido de livrarmos-nos de diferentes formas de tutela que oprimem e manipulam em relação a centros de poder. Nesse movimento, então, reflexivo, é possível compreender a existência humana em relação ao seu tempo histórico e como as singularidades são submetidas aos processos ideológicos de dominação. O que é negado, silenciado, invisibilizado pelo sistema educacional, que é um sistema que, ao promover o modelo hegemônico, nega, silencia, invisibiliza o outro, a outra. Então, a gente tem uma produção de conhecimento de populações ribeirinhas, de povos tradicionais, como comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né? A gente tem as mulheres, a gente tem as comunidades mantidas à margem, as periferias, e esses conhecimentos todos são mantidos fora da escola, quando o currículo está prescrito apenas para a reprodução do modelo hegemônico de sociedade, de relações socioeconômicas, de situações políticas, né? Então, o sistema educacional, ele acaba se tornando uma produção de conhecimento institucionalizado. Então, os nossos estudantes, as nossas crianças, os nossos jovens, eles não vão produzir conhecimento, não vão reconstruir o conhecimento que foi construído pela humanidade, porque o nosso sistema educacional, ele está preocupado com uma produção do conhecimento meramente institucionalizado, que é estabelecido por uma certa elite e que corresponde a um modelo de sociedade que não necessariamente atenda às demandas dessas populações que eu falei, que são invisibilizadas e silenciadas. Eu trouxe aqui um exemplo que eu retirei de um trabalho de TCC. Retirei de um trabalho de TCC, não, né, gente? Retirei de um trabalho de conclusão de curso de um aluno nosso da física, e ele traz o seguinte, que o PNLD, né, o Programa Nacional de Livro Didático, de 2021, traz no seu edital princípios éticos e democráticos. Esses princípios, eles são indicados para a seleção das obras que farão parte do catálogo do PNLD. Então, aqui ele citou o de 2021, que diz o seguinte, eu vou ler. Esse é um dos princípios éticos e democráticos. Como o Wilson falou, de qual democracia estamos falando, né? De qual ética estamos falando. Indicar que a obra didática deve estar livre de estereótipos ou preconceitos de condição socioeconômica, regional, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual,
de idade, de linguagem, de deficiência, religioso, assim como de qualquer outra forma de discriminação, violência ou violação de direitos humanos. Estar livre de doutrinação religiosa, política ou ideológica, respeitando o caráter laico e autônomo do ensino público. Promover, ao longo da obra, pluralismo de ideias que impeça qualquer forma de doutrinação. Promover, positivamente, a imagem de afrodescendentes e indígenas, considerando sua participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder ao longo da obra, com o intuito explícito de valorizar sua visibilidade e protagonismo social. Então, isso que eu acabei de ler está no edital do PNLD de 2021. E agora, olha que coisa mais interessante. Eu achei sensacional. Esse nosso aluno analisou a obra Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Não, desculpa. Selecionou a obra Ser Protagonista para a área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, no volume Energia e Transformações, que é a obra produzida pela editora Moderna. Essa obra, ela é organizada pela editora a partir da contribuição, segundo eles, de um coletivo de autores. E olha o que o meu aluno colocou no trabalho dele, analisando apenas o volume que trata de energia e transformações para as aulas de física do ensino médio. Diz o meu aluno, há 10 incidências entre fotografias e desenhos de homens brancos em diversos contextos de trabalho, lazer ou de forma meramente ilustrativa. E 6 representações de mulher também branca. Sendo que em 2 delas, elas aparecem em pares e com menos destaque para a figura feminina, representada apenas como ilustração ou atividades de esporte e lazer. E o meu aluno continua. Há apenas 2 incidências para pessoas afrodescendentes e nenhuma para outras populações, como quilombolas, povos do campo e das águas, comunidades indígenas. Gente, o que é isso se não uma obra que mantém e reproduz a ideologia colonial, o pensamento hegemônico? E é essa obra que está na mão dos nossos jovens que estão no ensino médio. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, é a obra que mais é utilizada, né? Então, veja, a educação, a escola, desculpa, né, que é essa instituição privilegiada de formação humana, ela vai operar no sentido da conservação, em grande parte, do modelo colonial, e sustenta a colonialidade do poder, do ser e do saber, ao obedecer cegamente o que está prescrito, por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Base Nacional Comum Curricular, na Base Nacional Curricular para a Formação de Professores, etc. Além dos documentos estaduais, municipais, que permeiam toda a ação pedagógica. Sendo, então, fundamental que os cursos de licenciatura, como a gente já disse aqui, se encarreguem da formação crítica para que o trabalho no chão da escola não se torne uma mera reprodução do sistema e da ideologia dominante que se mostram, como a Sônia bem colocou, masculinos, machistas, brancos, cis, heteronormativos, cristãos, falocêntricos, eurocêntricos, como a gente já comentou ontem e já também apontamos hoje. Em outras palavras, sendo a educação e a escola, como consequência desse processo, uma instituição colonizada, podemos relacioná-las ao capitalismo, à ideologia patriarcal, que é racista e sexista, e ao silenciamento, então, dos subalternizados e marginalizados. Então, vejam que a nossa reflexão como uma pedagogia outra, ela precisa atravessar todas essas dimensões. Vai desde a legislação até o livro didático e a nossa prática pedagógica.
né? Por isso que a gente vai dizer, novamente, que não tem uma receita de bolo. Mas há pistas, e eu vou dizer já já quais são as pistas que eu enxergo, né? Por isso, continuo aqui o meu texto, torna-se necessário explicitar o pensamento decolonial como uma nova epistemologia. Uma epistemologia pedagógica para um currículo decolonial que se caracterize por uma base antirracista, antissexista, que estabeleça o diálogo intercultural como chave para a organização de uma educação verdadeiramente renovada, democrática, no sentido da ampliação das experiências e para emancipação e libertação das relações de opressão. E retomando um pouco o que o Wilson colocou sobre a democracia burguesa, né, tem nome e sobrenome, como ele acentuou, quando a gente lê o Dewey na proposta dele de uma democracia cooperativa, ele vai criticar essa democracia hegemônica, eurocêntrica, né? E vai dizer o seguinte: a democracia é uma tarefa diante de nós. Então, nós devemos destruir, reconstruir, fazer um novo processo democrático, inclusive nas nossas escolas. É fácil? Lógico que não. Mas, se a gente tem como perspectiva que a gente precisa de uma educação que seja antirracista, antissexista, dialógica, horizontalizada, tendo como princípio essa base, a gente vai alterar a nossa prática pedagógica. E isso é fundamental, porque também vai alterar a forma como eu realizo a avaliação dos nossos estudantes. Porque a avaliação, ela tem se tornado altamente autoritária. Tem se tornado não, né? Ela sempre foi, desde seus primórdios lá na educação tradicional. Aline, sim, esse texto que eu estou comentando vai para a Cactácea, que sai amanhã, e eu divulgo para vocês, tá bom? Sobre o livro didático, considero pertinente a leitura de As Belas Mentiras, de Maria de Lourdes Chagas, Nozella. Sim, é bem legal. Breno, se você quiser colocar o link da frequência, eu acho que é uma boa ideia, tá bom? Alguém quer comentar algo antes de eu continuar aqui? Pode Olá, falar. boa tarde, estão me ouvindo? Perfeitamente, Ayrton. Professora Ofélia, muito obrigado pela aula maravilhosa, é bom demais ouvir tanto conhecimento. Também os colegas, né, a gente se sente parte de um grupo, né, que passa por circunstâncias parecidas, né. Só neste ano, né, eu terminei o meu mestrado em 2010. Só agora eu começo a me sentir pronto para enfrentar um doutorado, né? Porque só agora, depois de trabalhar por 3 anos no ensino médio integrado do IFSP em 2 cidades do interior, aqui, no caso, Ilha Solteira, os 2 primeiros anos e esses últimos anos, né, de 2018 para cá, metade de 2018 para cá, numa cidade chamada Tupã. Eu não sabia que você era do IFSP, Ayrton. Sim, trabalho aqui no campus avançado de Tupã. E o meu mestrado foi estudando justamente, né, eu fiz a Unesp aqui em Marília, inclusive moro aqui em Marília, sobre uma chacina que teve de 3 comunistas em 49, né, aqui nessa cidade. Então, ao reconstruir a memória do lugar, eu fiquei extremamente assustado com o reacionarismo histórico, né, dessa região da Alta Paulista. E no final do ano passado eu acabei sofrendo as consequências de exercer minha liberdade de expressão e de ser, na verdade, né? A gente expressa aquilo que a gente vai se manifestando, que a gente mesmo não se conhece direito e de acordo com as circunstâncias a gente vai, né? E realmente chegou essa pandemia, somado à tragédia que foi a
a eleição que acabou, né, a vitória que foi derrotada na última eleição, não sei se vocês me entenderam. Então, a soma desses fatores, né, entrei em vários surtos, junto com inúmeras pessoas, entre servidores e estudantes, né? Nós não tínhamos psicólogo, não temos até agora, e ainda eles quiseram discutir que era melhor um psicopedagogo, né? Como se uma coisa negasse a outra. Assim, é ridículo, né? E no meio do processo todo, tentando dividir o IFSP, acho que foi, né, um desses anos aí, bem no meio de uma pandemia, né, o reacionarismo querendo cravar suas garras para sempre. Eles retiram o único psicólogo que nos atendia, o único que tinha, por perseguição política, né? Não foi reposto até agora. Para mim, a consequência disso foi catastrófica, né? Catastrófica, inúmeras cenas que eu gostaria de não ter memória. Tanto que eu gostaria de pôr a sua prova, gostaria de ouvir a sua avaliação da decisão que eu tomei. Eu tomei uma decisão de tentar fazer um doutorado numa área do teatro que envolva a encenação, uma sequência de cenas, que envolva a produção do cenário, então a encenação, o cenário, porque para mim a escola é um conjunto de cenas agora, né, que eu começo a pensar a partir do teatro, né, a encenação, um conjunto de cenas, o cenário, né, e o narrador, né, eu não sei ainda o nome específico da linguagem teatral para isso, né, ou o dramaturgo, não sei, né, essas partes dessa composição teatral, eu gostaria de trazer para discutir com a minha formação, com o meu desenvolvimento, que é mais na área da antropologia e da semiótica, né, e tentar criar, fazer uma pessoa, uma personagem que o teatro chamaria de ator, né, para perceber qual é a sequência de cena que está entrando, para saber qual é o papel e qual é a fala ou a voz, a pessoa, né, o que eu vou soar ou não vou soar aqui, sabe? E, por exemplo, eu digo, por exemplo, porque tem uma delicadeza hoje, soa o som do A, do O ou do E, para falar da questão, por exemplo, da transgenericidade, né, das identidades. Disputa-se essas coisas de uma forma tão bizarra e autoritária que é assustador. Eu gostaria de terminar, sabe, uma formação teatral em que eu pudesse sair de lá identificado com uma última pessoa da Grécia que só tivesse ouvido falar histórias sem nunca ter lido nada. Sabe, não sei se eu me fiz entender. Se eu criar essa personagem, eu vou botar ela para ferver no mundo, sabe? Eu já cansei de ser provocado e de provocar, eu quero me divertir um pouco. Excelente, Ayrton. Então, eu vou comentar, assim, algo bastante pessoal, né? Não sei se o Sandro está aqui ainda, né? Tá. O Sandro, além de filósofo, além de mestre e doutor em educação, é o meu companheiro de vida, né? E eu estava, o ano passado, Ayrton, numa situação bastante difícil, e fui ao médico porque eu adoeci, e conforme eu fui ao médico, ele me deixou desesperada, porque ele achava que eu ia ter um infarto a qualquer momento. Então, eu vim para casa, eu trabalho em registro e moro em Peruíbe, e eu avisei para o Sandro, coitado, ficou muito preocupado com essa minha vinda, né, de registro para casa sozinha. Fiz vários exames, não era problema cardíaco, fui para investigação de problemas ligados ao pulmão, nada, hormônio, nada, enfim. O meu diagnóstico, Ayrton, foi síndrome de burnout, né?
E estou enfrentando aí essas questões ainda de síndrome de burnout, medicada, fazendo terapia, né? E como a gente sabe, né, Ayrton, síndrome de burnout é aquilo que é desencadeada porque a instituição tem mais demandas do que recursos para a solução de problemas. Então, a gente tem uma instituição que nos adoece. Nós temos, né, uma psicóloga no campus, inclusive o texto dela sai publicado também na Cactácea de amanhã. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas são tantas demandas dentro do nosso campus, né, que eu acabei me virando, entre muitas aspas, sozinha, né, para lidar com essa questão de burnout. E é um pouco o que você fala, a gente acaba, e tenho certeza que muitos de nós aqui, hoje, devem estar enfrentando sintomas que não sabem bem, né? Puxa, acho que eu estou meio deprimida, acho que eu estou meio cansada, porque essa exaustão, e a gente precisa desses coletivos, como a gente tem na FIU, justamente para nos fortalecermos como profissionais da área de filosofia e de educação. E como o Wilson colocou, então, a escola tem sido um lugar de adoecimento, é verdade, Wilson, e eu tenho pensado muito nisso. E como ele colocou, né, que a FIU seja esse espaço para os nossos diversos encontros, né, que, como ele falou, né, que esses mini-cursos sejam por várias estações e não só do verão, para que a gente possa, né, Ayrton, repensar as nossas práticas e as nossas posturas diante do mundo também. E eu penso que a sua decisão de pensar educação via a arte, né, via teatro, ou pensar o teatro via educação, é muito interessante. E talvez, não sei se você vai esbarrar no teatro do oprimido, que é uma coisa interessante também de ser discutida, né? E desejo que você, uma hora dessa, compartilhe conosco essas suas reflexões, né? Acho que bastante importante. Eu vou continuar mais um pouquinho, o Breno colocou o link aí da presença, e eu vou continuar mais um pouquinho aqui. Então, fazer uma crítica, né, a essa educação escolar, como nós estamos fazendo aqui hoje, e sua epistemologia, requer, então, a partir de uma chave decolonial, romper com os universalismos e demais recursos alienantes, principalmente os dualismos, como rico e pobre, corpo e mente, homem e mulher, arte e ciência, né? Buscar uma prática pedagógica pensada em múltiplas formas de ser, de pensar e de sentir, que supere as relações de subalternidade, o silenciamento da outra e do outro, a desconsideração de saberes populares e a invisibilização dos povos periféricos. Quando a Sônia colocou a questão, né, do PPC, como é que a gente constrói, né, um PPC renovado, Sônia, para além do PPC, no nosso campus, né, eu e meus colegas, a gente tem uma perspectiva de que a Semana da Pedagogia, por exemplo, ela seja nessa chave decolonial. Então, o ano retrasado, a primeira Semana da Pedagogia foi dedicada a 100 anos, né, de Paulo Freire. Então, foi uma ampla discussão sobre o pensamento freiriano. E o ano passado, nós levamos para o campus uma comunidade indígena para falar dos seus processos de formação humana. Então, a gente fez o inverso, sabe, Sônia? Ao invés de usarmos a Semana da Pedagogia para levarmos mais informação institucionalizada, mais conteúdo formal, a gente fez uma inversão, uma subversão. A gente levou a comunidade indígena, que é próxima ali à cidade de Registro, para falar de como é que eles fazem o processo de formação humana, como é que eles entendem a educação de suas crianças, como é que eles veem a inserção da escola indígena, né, institucionalizada
pelo Estado na comunidade indígena, eles levaram o coral de crianças para se apresentarem, para trocar experiência com os nossos estudantes. Depois nós levamos colegas que trabalham com educação quilombola, nós levamos um colega da região, de um quilombo, ali da região do Vale do Ribeira, para falar de sua experiência como escola quilombola, inserida num quilombo, e a gente levou um grupo de Cananéia chamado Tiduca, que é um grupo de jongo e de danças populares, né, de cultura popular. E os nossos estudantes conversaram com o grupo e depois a gente dançou jongo, enfim, que são maneiras de levar um pouco mais de uma reflexão que não hegemônica para o espaço da formação de professores. E com isso, a gente vai estabelecendo novos diálogos. E a gente horizontaliza o máximo possível esses saberes. E o que eu observo na formação de professores dentro do nosso campus é que os nossos alunos falam assim: ah, professora, a gente discutiu isso no componente curricular de Sociologia da Educação. Ah, professora, a gente já discutiu isso no componente curricular de Direitos Humanos e Sexualidade, né, que a gente também trabalha essas discussões, como o Ayrton falou, há uma discussão até meio estereotipada, né, quando a gente vai falar de gênero. Então, os nossos estudantes vão discutindo isso em vários componentes curriculares. E isso faz com que a gente quebre um pouco os processos hegemônicos de formação. Outro dia, um estudante nosso da licenciatura em pedagogia postou no Instagram, que eu fico acompanhando, né, o que eles vão postando, e ele disse assim: a cada aula me deparo com um novo processo de desconstrução. Então, isso é prova de que o nosso programa de curso funciona num sentido bastante integrado. E isso exige muito diálogo, exige muita discussão, né? Não dá para a gente fazer os componentes curriculares isolados sem que haja esse diálogo que dá base para o trabalho pedagógico. Então, requer, né, uma crítica a esses pressupostos hegemônicos, de modo a problematizar os próprios fins da educação. Uma educação com base decolonial, com um diálogo intercultural e com vistas à emancipação, tem como resposta algo que eu já disse aqui, que é uma prática educativa e um currículo antirracista, antissexista e antipatriarcal. E eu vou ler, então, uma frase curtinha da Catherine Walsh, que ela diz o seguinte: a interculturalidade crítica e a decolonialidade, nesse sentido, são projetos, processos e lutas que se entrecruzam conceitualmente e pedagogicamente, alentando forças, iniciativas e perspectivas éticas que fazem questionar, transformar, sacudir, rearticular e construir. Essa força, iniciativa, agência e suas práticas dão base para o que chamo de continuação da pedagogia decolonial, fim da citação. Então, um dos passos para uma pedagogia outra é a revisão do que é selecionado e proposto como conteúdo escolar a ser desenvolvido na escola. Um currículo deve ser necessariamente plural e construído a partir do diálogo efetivo com a comunidade. Precisa ser uma representação de todos que estão na escola, que compartilham experiências, que estabelecem relações. O currículo, como está posto, reproduz as velhas relações patriarcais e mantém a ideologia da meritocracia, da competitividade próprias da ideologia capitalista. Esse aspecto monolítico do currículo o torna, como a Sônia já bem disse, engessado e perde a conexão dialógica das esferas escolares. Portanto, eu vou citar duas pesquisadoras, Marques e Calderoni, que elas dizem o seguinte, início da citação:
subverter a lógica da colonialidade curricular é desobedecer à estrutura de hierarquização de cultura e saberes. É questionar os arranjos institucionais que alimentam situações de preconceito e discriminação que produzem representações estereotipadas e desrespeitosas contra os indivíduos que pertencem a uma outra cultura. Lógico, pessoal, que não é nada fácil, né? Mas é justamente no enfrentar desses desafios que a gente vai realizando uma educação outra em chave decolonial. E essa hierarquização de saberes e os arranjos institucionais que vão revelando a presença desse pensamento hegemônico, característico do colonialismo e da colonialidade, como a gente vem discutindo desde ontem, né, exige o enfrentamento do discurso hegemônico e de práticas que reproduzem essa monocultura de base eurocentrada, que retiram a possibilidade de um currículo permeado de narrativas outras. Porque o currículo, pessoal, ele é uma narrativa. Qual narrativa a gente vai pôr para compor esse currículo é que é o X da questão, né? A gente precisa rechear os currículos de saberes outros, de vivências cooperativas, por meio de uma problematização, tanto do ponto de vista teórico do próprio currículo, como ser esse currículo uma ferramenta permanente de mudança, né? Ele mesmo não pode responder cegamente às avaliações externas, ao que está posto como modelo no Enem, ou posto como modelo nos grandes vestibulares, né? Um clássico do pessoal aí das linguagens, né? Correr atrás das obras que serão cobradas na FUVEST, por exemplo, ou no vestibular da Unicamp, para que possam, o ano que vem, dizer como será a sua aula, né? Que livros nós vamos ler? Nós vamos ler Jorge Amado? Nós vamos ler Clarice Lispector? O que nós vamos ler? Nós vamos ler o que está previsto nos grandes vestibulares. E o que é isso, senão um currículo colonizado? Altamente colonizado, né? E aí, pessoal, que eu concordo, né, com o que diz a Catherine Walsh, pensando numa prática educativa decolonial que denuncie as relações de opressão e que passe a se constituir como uma proposta de mudança nas formas de se entender o mundo. Essa prática educativa vai nos permitir criar novas condições sociais e políticas. Como Paulo Freire disse, a educação não muda a sociedade, mas a sociedade não se modifica sem educação. E a gente está falando aqui de uma educação institucionalizada, de uma educação escolar. É por meio da educação que a gente pode criar novas condições sociais e políticas. Nossa, Ofélia, você está sendo romântica, né? Não, gente, eu estou sendo esperançosa, no sentido de esperançar do que o Paulo Freire coloca, e já já eu falo uma frase dele nesse sentido, né? Então, torna-se uma pedagogia que está para além dos conteúdos escolares, constituindo-se verdadeiramente numa prática política de formação humana para a humanização. Um currículo outro pode se constituir, não pode se constituir por letras mortas, como também não pode continuar privilegiando o desenvolvimento cognitivo em detrimento das relações e das formas de sentir o mundo. O currículo, portanto, precisa ser construído por narrativas tais que permitam o enfrentamento e a superação do racismo, do sexismo, das relações de opressão que submetem, invisibilizam e silenciam aqueles que não correspondem ao modelo hegemônico de ser, de sentir, de saber. Gente, eu sei que eu sou repetitiva, eu sei que eu fico pisando os mesmos termos, os mesmos conceitos, mas é porque eu penso que esse nosso encontro, ele deve ser esse momento de reflexão. A gente sai, né, daquele nosso louco agendamento das nossas tarefas e vamos dedicar
essas 2 horas de ontem, essas 2 horas de hoje, para repisarmos, sim, esses conceitos e que possamos ter oportunidades de reflexão. Do jeito que o currículo é posto, ele é um conjunto de experiências invisibilizadas que transformam, então, o currículo num instrumento de desumanização, que é justamente o oposto daquilo que entendemos como educação. Então, o nosso currículo, colocado de forma monolítica, de forma que responda ao livro didático e às avaliações externas, é um currículo que desumaniza. Portanto, um currículo decolonial exige uma ação pedagógica decolonial e vice-versa, exigindo-se uma mudança no imaginário e nas ações de reconstrução do mundo. Em outras palavras, essa ação mais ética e mais política, via conteúdos escolares, precisa ser mais dialógica, mais intercultural e, portanto, libertadora. Um currículo decolonial articula conhecimento, vivência, crítica e mudança social. Então, para fechar, né, esse meu texto e fechar um pouco as nossas discussões, eu vou citar aqui o Paulo Freire, é uma citação longa do livro Pedagogia da Esperança, que ele escreveu revisitando a pedagogia do oprimido. Cito Paulo Freire. Como programa, a desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo em que não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Não quero dizer, porém, que, porque esperançoso, atribuo à minha esperança o poder de transformar a realidade e, assim, convencido, parto para o embate sem levar em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança basta. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela, a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da esperança crítica, como o peixe necessita da água despoluída. Pensar que a esperança sozinha, eu fico até arrepiada lendo, pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo. Mas prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se a luta se pudesse reduzir a atos calculados apenas à pura cientificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança, que se funda também na verdade como na qualidade ética da luta, é negar a ela um dos seus suportes fundamentais. O essencial, como digo mais adiante no corpo desta pedagogia da esperança, é que ela, enquanto necessidade ontológica, precisa de ancorar-se na prática. Fim da citação. Portanto, turma, uma prática intercultural com vistas à emancipação, tendo como princípio a crítica decolonial ao modelo hegemônico que massifica, desumaniza e mata, é a tarefa posta diante de nós. É um pouco essa questão que eu queria trazer para vocês. Penso que a gente possa aí ter mais alguns minutinhos de debate, caso vocês queiram ainda se colocar. Foi isso que eu preparei para o nosso encontro de hoje, para a gente discutir um pouco essa questão da pedagogia decolonial. Pode falar, Zé Humberto. Ofélia, como você bem disse, muito bem diz, que um currículo decolonial pressupõe também uma prática decolonial. E ontem eu até citei rapidamente o Cândido Ortiz, ele aborda muita questão. Para que se tenha um currículo decolonial, é necessário práticas decoloniais. E essas, para que possam ocorrer, elas demandam também uma didática, uma metodologia decolonial. Aí, recorrendo a Severino, a escola é um espaço ideológico. Se nós não atuarmos, né, nessa esfera da
o currículo decolonial, porém, numa perspectiva de uma metodologia, uma didática para chegar a uma praxis decolonial, nós vamos fazer com que não atuaremos como espaço contra-hegemônico, mas sim estaremos perpetuando a ideologia dos grupos hegemônicos. Nós sabemos quais são, justamente a eurocêntrica e atualmente estadunidense. E quero aproveitar, parabéns por sua sempre pertinentes participações. Parabéns mesmo, Ofélia. Imagina, eu que agradeço de você ter participado ontem, hoje, que é sempre um prazer me encontrar com você e com os demais colegas que aqui se encontram também para discutir educação. Eu tenho muitos incômodos, né, José Humberto, e acho que é isso que a gente utiliza como mola propulsora para as nossas reflexões, mas principalmente eu penso muito na minha própria prática, sabe? Eu trabalho com ensino superior e sempre pensando como é que eu posso fazer uma prática decolonial nas minhas aulas. Então, uma das coisas que eu tenho sempre em mente é trabalho em grupo, e aí eu vou atrás de diferentes técnicas de trabalho em grupo, né? Então eu uso Philips 22, Philips 66, eu uso painel integrado, eu uso GVGO, né? Dentre outras coisas. E eu também procuro fazer uma avaliação menos autoritária, sabe? Por exemplo, eu não dou prova, né? Quem já foi meu aluno sabe que eu não dou prova. Mas eu procuro outros instrumentos, então eles produzem vídeo, eles produzem podcast, a gente faz trabalhos diversos de apresentação, a gente faz uma parte do curso por ABP, que eles vão investigar temas que sejam problemas genuínos para a formação deles. Então, tudo isso eu vou pensando, né, como uma prática decolonial para pensar a formação de professores, né? Que, de fato, não é uma coisa fácil de realizar por cada um de nós aqui, né? Mas é um pouco isso. Então, estamos aqui abertos para as nossas colocações. Eu vou aproveitar que o Breno é muito gentil conosco e vou divulgar aqui o link para a leitura do Fanon, que a gente vai começar às 17 horas de hoje. Deixa eu colocar aqui. Professora, eu preciso sair agora, mas gostaria de pedir um favor, caso possível, postar lá no grupo as sugestões de autores brasileiros que abordam decolonial. Ah, sim, Aline, faço isso. Você pode me lembrar depois por WhatsApp, por favor? Ofélia, como síntese, podemos dizer que a perspectiva decolonial visa a deconstrução de discurso e fomente uma crítica em uma contra-história? Roberto, é uma das questões, né? A gente pensa numa educação em chave decolonial, sim, a desconstrução de discursos e narrativas que estão ancoradas numa ideologia, num pensamento hegemônico, que a gente sabe que é do norte global, né? Que é principalmente de base eurocêntrica. Também nós vemos essa hegemonia no sentido de ser um pensamento pautado pelas relações machistas, masculinas, cristãs, falocêntricas, etc., 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 que, no fundo, é uma ideologia patriarcal. Então, se a gente quer uma pedagogia outra, ela tem que ser contra-hegemônica, né? E eu penso que você coloca, Ofélia e colegas, antecipo minha saída para logo mais. Ah, excelente, Wilson, nos encontramos às 17 horas, abraço. Contra-história, sabe, Roberto, mais no sentido de colocarmos a história numa perspectiva dos perdedores, né? Dos que foram invisibilizados, silenciados, mortos, né? No nosso encontro de ontem, sim, o Walter Benjamin tem um trabalho maravilhoso nesse sentido, né? Veja que a gente está citando aqui um autor europeu, né? E que a gente fala, não,
tem uma discussão importante. Mas se você olhar, por exemplo, Roberto, você pode ler Pensamento Latino-Americano, do Leopoldo Sea, que ele faz uma recuperação da história na América Latina, muito interessante. Eu até na minha dissertação, quando eu defendi o mestrado, eu trago a questão de uma filosofia da história a partir da perspectiva latino-americana, né? Porque o Leopoldo Sea não faz uma história da filosofia, mas ele faz uma filosofia da história. Então, é bastante interessante buscar esses autores latino-americanos que fazem um trabalho contra-hegemônico para se compreender, inclusive, a história. Não é bem legal. Alessandra, existe um grupo de WhatsApp, nós temos o grupo da AFIO, Alessandra. Eu não sei se você está lá no grupo da AFIO, mas ele é um grupo bem interessante. Eu não sei se o Breno quer colocar o link aí do grupo de WhatsApp, senão eu pego aqui e compartilho ali no... Convidar via link. Copiar link. Eu já coloco já. Alessandra, eu vou colocar aqui o link do grupo de WhatsApp da FIO. A gente pode continuar essas discussões via grupo. Eu vou colocar o meu e-mail também, o meu e-mail é facinho, é ofelia@ifsp.edu.br, e o meu WhatsApp também, que vocês podem ficar à vontade. Se eu não responder, é porque ou eu estou estudando, ou trabalhando, ou fazendo crochê, ou dormindo. Mas assim que eu olho a mensagem, eu já respondo, tá bom? Eu devo material para o Zé Humberto. Zé Humberto, depois eu te mando, tá? Do Paulo Freire e tal, que você me pediu ontem. Depois eu te mando. Quando você puder, sem problema, ok? Tá bom. Só tenho a agradecer. Imagina, Sônia. Pode falar, Sônia. Eu agradeço, professora, as suas ideias da Semana Pedagógica foram demais, assim, sabe? E nós estamos organizando a nossa, porque eu trabalho no curso de Educação do Campo, tá? E a gente tem alunas quilombolas, né? Temos alunas de todas origens também aí, indígenas, a gente tem um público bem diversificado, né? E aí a gente ainda está muito procedimental, assim, pela sua proposta decolonial aqui dessa semana foi fantástica. Eu vou ver se eu consigo inserir, porque amanhã a gente tem uma reunião, algumas dessas ideias, assim, para trazer a comunidade, já pelo menos para começar a discutir uma possibilidade de uma semana pedagógica ser do jeito que a senhora falou, né? Porque é muito interessante, e é isso aí que traz vida para a universidade, né? Porque com os pares e com os textos a gente já está afinado. Agora, escutar, né? O outro que supostamente é outro, porque não é outro, que a gente diz que é, que estuda, que eu não acredito nisso, então aí é mais interessante. Mas, assim, eu adorei a ideia, vou colocar, não sei se eu vou conseguir colocar tudo em prática, mas pelo menos algumas coisas, e eu fico muito feliz de saber que no Brasil existem pessoas como a senhora e outros professores e professoras que estão nessa pegada e que estão com essa proposta de currículo. Eu fico felicíssima. Eu que tenho que agradecer, Sônia, porque é nesse encontro que a gente também revê a nossa prática, né? Por isso que eu acho esses encontros que a FIO proporciona, que o Grupo F proporciona, que o Mandacaru proporciona, a nossa revista Cactácea, né? São espaços de discussão e são espaços para o nosso crescimento. E aí a gente vai alterando a nossa prática, né? Eu acho que isso é o mais interessante. Para sexta-feira, eu penso de trazer, então, Paulo Freire para a gente discutir aí com um pouco mais de profundidade, tá bom? Eu acho que podemos encerrar, né, Breno, se não tiver mais
Ninguém aí que queira se manifestar? Bom, já que ninguém se propõe a fazer intervenção, acho que a gente pode sim encerrar. E